Olá pessoal, aqui é o professor Bruno do Rico Domingues Concurso. Para você aí da CIASC que está numa reta final, nós vamos trabalhar hoje com aquela dica bem legal que é a dica sobre história de Santa Catarina. Lembra que é a construção do espaço geográfico de Santa Catarina. Então você tem que lembrar assim, ó, quantos municípios nós temos hoje em Santa Catarina? 295 municípios. Tá ok, ótimo. Posso dividir isso de outra forma? Pode sim. O IBGE vai dividir isso em micro-regiões geográficas em número de 20, quando ele agrega pelas mesmas características físicas. Depois a gente pode agregar em mesorregiões, pode ver que diminuiu de 295 para 20, agora diminuiu para 6. Tá legal, por que diminui para 6? Porque eu levo a mesma característica física e agora agrego econômica e eu posso ainda juntar por eixos ou polos. Ele só diminui um, tá? Então ele pula de 295 para 20, depois para 6, agora para 5. Tá legal, por que ele muda para 5? Porque ele cria um fator histórico. Então você vai juntar o fator físico, o fator econômico e o fator histórico. O único que muda desse desenho é quando você pega o Vale do Itajaí e junta com a região leste de Santa Catarina. Então você chama esse eixo de eixo tradicional. Mas a pergunta é, por que ele ganha essas nomenclaturas, né? Por que vão sendo trocados? É fácil, faça uma associação disso com a ocupação do espaço geográfico de Santa Catarina. Vamos fatiar isso como fosse um bolo? Ele facilita para você que está aí estudando. Então, período de exploração. Período de exploração é aquele período de 1500. Então nós temos aqui, na realidade, alguns grupos, lá na região nordeste de Santa Catarina, vai aparecer um cara chamado Binô Palmier de Gonovilho. Vai ocupar o que você chama de Baía da Babitonga. Baía da Babitonga é uma região hoje conhecida como São Francisco do Sul. Tá legal, se a gente descer mais um pouquinho, já chegamos no que a gente chama hoje de Ilha de Santa Catarina. Ela nem sempre foi chamada por esse nome. Os indígenas já chamavam ela de Maiambipe, Jurerê Mirim, Jurerê Mirim. Aí aparece uma figura aqui de espanhola, você vai notar que português nenhum, aparece uma figura aqui espanhola, o Juan Dias Solís, vai chamar a nossa ilha de Ilha dos Patos. Ele acreditava que de longe ele via patos. Na realidade não eram patos porque não eram característica nossa. E cuidado, não vai confundir com o Rio Grande do Sul. Depois aparece uma figura extremamente importante na história. Parece um cara que é chamado Sebastião Caboto. Sebastião Caboto chega aqui no ano de 1524, mas é somente no ano de 1526 que a Ilha de Santa Catarina ganha esse nome que eu acabei de falar para vocês. Ilha de Santa Catrine. Acredita-se que em homenagem à sua esposa ou por imposição da igreja, né? Que na realidade era concomitante a esse período. Esse período nós vamos chamar de período exploratório. O período que vai se ocupar propriamente dito vai acontecer na realidade pelo Tratado do Utposidete, chamado uso de posse. Quem é que aparece aqui? Os chamados vicentistas. Então nós vamos lembrar que os mesmos espaços ocupados então pelos exploradores são ocupados pelos vicentistas, com exceção a Laguna, né? Santo Antônio dos Anjos da Laguna, que será ocupado também por uma leva de vicentistas. História de gaveta. Parece que isso não dá muito certo, a gaveta se fecha. Até que no ano de 1526, não. Esse é quem? 1526 é Sebastião Caboto. Cuidado porque é 200 anos depois. Então você dá um tapa na história de 200 anos, 1726. Açorianos. Então, açorianos do arquipélago de Açores, não é Portugal. Muito cuidado com isso. Portugal hoje, no período não. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Vou repetir, 1526, Florianópolis. Olha só que legal, hoje, né? 1726, Florianópolis, hoje. Parece as datas são muito próximas, mas nós temos 200 anos de diferença nesse pequeno desenho. Quem aparece? Açorianos. Ótimo. Então, quando os açorianos vão aparecer, eles vão ocupando o litoral brasileiro. Então, não é diferente daqui. Tá legal. E o oeste? O oeste nós vamos trocar essa palavrinha por Planalto. Planalto, 1750. Aparece aqui quem? Os tropeiros. Tá legal. E vai ficar uma lacuna. Litoral Planalto. Esse meio será ocupado por quem? Serão ocupados pelos imigrantes europeus, principalmente duas levas, italianos, alemães. Período da história a partir de 1808. Mas 1808 é a chegada da família real. Então eu vou dar um tapinha um pouquinho mais para frente. 1528. Não, 1728. Eu nunca posso trazer isso para o período de 1500, porque você vai ver que eu tenho ocupação, mas eu estou aí já 300 anos depois. Lembrando, 200 anos são quem? Os açorianos, 300 anos os europeus. Não posso confundir açorianos com europeus. Vou repetir isso de novo para vocês. Tá legal, trouxe os italianos, trouxe os alemães. Faltou o extremo oeste de Santa Catarina. Quem é que ocupa? Uma leva que vem da onde? Do Rio Grande do Sul. Então são chamados gaúchos.
que vem da onde? Do Rio Grande do Sul, só que descendência italiana, descendência alemã e também descendência espanhola, por isso essa mistura. No litoral são portugueses açorianos, depois a gente vai juntar esse desenho, mas lá no interior, na realidade, chamamos de espanhóis, então são duas levas totalmente diferentes. Então até chegar na realidade essa migração interna que se tem no Brasil. Então pessoal, cuidado, chegou aí, chegou em Santa Catarina. Um abraço, então essa foi uma dica do professor Bruno, certo? Esperamos aí até a próxima, um abraço, bom estudo. Lembrando que o sucesso de vocês é o meu sucesso, é o nosso sucesso aqui do Rico Domingues Concurso. Um abraço para todo mundo.